Acorda, sucupira! Bom dia, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas. Esse é o nosso Acorda Sucupira do dia 22 de dezembro. Eu sou o Rodrigo Oliveira e hoje é segunda-feira, voltando, né? Voltando de uma semana tranquila, ou quase tranquila, porque férias não são tão tranquilas assim quanto a gente pensa que elas vão ser, não é mesmo? Mas, voltando, tentando me inteirar aqui do que aconteceu durante a semana, mas o que importa mesmo é que nessa semana a gente tem aí três expectativas específicas, então vou ser sucinto nesta volta. Amanhã, é claro, nos falaremos mais durante a nossa live no YouTube, que continua, né, apesar da minha uma semana de folga aqui, continua começando pontualmente por volta das 7h30, né? Mas o que eu falei que são três itens na agenda que podem mexer aí com os mercados. Eu vou tirar aqui da frente essa história do Peloa, né? Já aprovou o orçamento, a história das emendas, a briga ali com o Flávio Dino, porque o Flávio Dino fez um negócio que eu nem sabia que era possível, para falar a verdade. Mas né? Se foi feito, é possível. Que é você derrubar algo que ainda não é nada, né? Porque, o Congresso aprovou, mas precisa que o presidente Lula sancione, mas mesmo assim, o nosso querido Flávio Dino já disse que não vale, mesmo que o presidente sancione, né? Do que eu estou falando? Lá junto da aprovação daquela história das bets e fintechs, da tributação das bets e fintechs, tinha uma ressuscitação aí da emenda de relator, aquela coisa do orçamento secreto, né? E o Flávio Dino já falou que não vale, né? Não vale, mas ainda não vale mesmo, né? Mas ele falou, olha, não vale mesmo que comece a valer. É mais ou menos isso. Você vê que está cada vez mais próximo, né? Vai ter uma hora que a gente vai ter a Comissão e Justiça no Congresso Nacional. E eu não estou falando que o Dino está errado não, viu, gente? Não é esse o meu ponto aqui. Não estou julgando o mérito da decisão em si. Eu estou julgando o mérito de você decidir desta forma, porque senão daqui a pouco vai ter na Comissão de Constituição e Justiça esses ilustres brasileiros que podem tudo, né? Que são os ministros do STF, pelo menos essa é a sensação que a gente tem ficado nos últimos dias. Mas tirando isso da frente, né? Como eu falei, voltando aqui ao assunto, três itens importantes na pauta da semana. Dois aqui no Brasil, um lá nos Estados Unidos. Vou começar com os Estados Unidos. Tem a leitura do PIB do quarto trimestre, que vem junto aí da leitura do PCI, né, que é o índice de inflação preferido do Fed, na comparação aí trimestral, né? Como a gente vai falar de PIB, a gente vai falar também de PCI para aquele trimestre, né, para o segundo trimestre, aliás, para o terceiro trimestre dos Estados Unidos. A expectativa é que ele acelere um pouquinho, né? O PCI sai de 2,6% para 2,9% aqui, é o anualizado, se não me falha a memória, beleza? Então, isso pode trazer um pouquinho mais de pressão, embora o mercado não esteja precificando aí um corte nos juros americanos lá em janeiro. Isso pode meio que sedimentar, né? Pode sedimentar essa pausa no corte de juros dos Estados Unidos, enquanto o Trump está decidindo ali quem será o galípolo de Donald Trump lá no Fed. E lembrem-se, eu acredito muito, falei isso algumas vezes aqui, que essa reação de que pode cortar juro além do esperado, aquela coisa toda, é exatamente a reação que a gente teve aqui com a ideia do galípolo à frente do Banco Central e que não aconteceu, né? O galípolo, muito pelo contrário, tem segurado bastante a mão. Parece que durante a semana passada chegou a dar uma pista de que, olha, não está nada decidido para a reunião de janeiro do Copom, então pode ser que a gente, né, não falou isso, mas se não está nada decidido, pode, como diz o outro, pode acontecer de tudo, inclusive nada, né? Mas o nada já está no preço, que é todo mundo se movimentando lentamente para um corte, para as apostas de um corte em março e não mais
em janeiro aqui no Brasil. Mas tem um dado da agenda desta semana, que é o IPCA 15, que deve ajudar nessas apostas sobre os juros no Brasil. O IPCA 15 sai amanhã às 9 da manhã e ele traz aí uma previsão do mercado de um avanço para 0,3% no mês contra mês, depois de 0,2% no mês passado. Então agora, na metade de dezembro, o IPCA 15 aceleraria um pouquinho aí para 0,3%. No ano contra ano, ele continua naquela tendência de queda que a gente tem visto aí nos últimos 2 meses, né? Em outubro ele ficou em 4,94, e aí em novembro em 4,50, e agora em dezembro pode ser que fique abaixo de 4,5, que é o limite, né, do teto da meta de inflação, que é em 3%, 1,5% para cima ou para baixo, então 4,5% de teto, e pode ser que fique aí abaixo dos 4,5 em 4,4. É claro que o que conta mesmo é o IPCA cheio, que sai só em janeiro, mas aparentemente Gabriel Galípolo, que era o nosso querido carteiro, postman, não vai precisar escrever nenhuma carta para o Lula explicando por que a inflação não ficou dentro dos limites da meta estabelecidos aí pelo Conselho Monetário Nacional, pelo CMN ou CMN, como o pessoal gosta de falar, e alguns gostam de falar. Bom, um do que gosta de falar é o Haddad, né? O Fernando Haddad, que já está de férias, entrou de férias hoje. Nosso querido Haddad volta, talvez em meados de janeiro, ou já sai direto para planejar a estratégia dos próximos 4 anos do governo Lula, né? Aí você já sabe que está em maus lençóis, né? Mas eu espero que ele saia candidato para alguma coisa, sinceramente, o que aí livra a gente desse planejamento. Mas o Haddad então está de férias, e eu falei que eram 3 itens. Então, primeiro, PCI nos Estados Unidos, o IPCA 15 agora, que deve sair mais acelerado, inclusive, só para constar aqui, 0,3% no mês contra mês, em função aí de uma pressão inflacionária aí com o aumento de preço das passagens aéreas, tá bom? Deve ser o item que deve chamar mais atenção aí nessa leitura do IPCA 15 amanhã. E além disso, o terceiro e o item mais, que eu acho que é o mais imprevisível, é a entrevista do ex-presidente Jair Bolsonaro ao Metrópolis amanhã, né? Isso sim pode movimentar muito o mercado que tem tentado, pelo menos do pouco que eu acompanhei aí durante a semana passada, tem tentado se apaziguar com a ideia de Flávio Bolsonaro como representante da oposição nas próximas eleições. E eu não vou falar direita, eu vou tentar evitar a palavra direita aqui, porque eu não acho que a família Bolsonaro é de direita, né? Então, isso é uma outra conversa, mas é só para vocês entenderem por que eu vou quase sempre, se eu lembrar, falar oposição. É claro que é um pouco difícil, né? Porque tem muita gente falando direito o tempo todo. Mas tem, então, o mercado tentando entrar num clima de amizade com a candidatura do Flávio Bolsonaro, e você vai ter essa entrevista do Jair Bolsonaro, do ex-presidente Jair Bolsonaro, que pode indicar aí se essa candidatura do Flávio é para valer ou não. É claro que isso parece agora, porque a candidatura tem ganhado força, né? Tem muita gente, o Ciro Nogueira, do PP, dizendo que, olha, se até março ela não decolar, pode ser que a gente tenha que fazer outra coisa, né? E vem de novo o nome do Tarcísio de Freitas rodando por aí. Mas ela tem ganhado força, pelo menos nas pesquisas mais recentes. Flávio Bolsonaro tem ganhado um pouquinho mais de relevância aí, embora ainda perca do presidente Lula, e o que é normal, porque você está em uma época que ainda não é época de eleições, mas você está contra o incumbente, que é o presidente Lula, que pode viajar o dia todo, pode viajar o país inteiro e fazer campanha, né, entre aspas, com as entregas do governo federal. Então, essa entrevista de amanhã
do Jair Bolsonaro tem um quê aí de imprevisibilidade, porque a gente não sabe o que o Bolsonaro vai falar e mais do que isso, o que será entendido daquilo que o Bolsonaro vai falar. Então é uma entrevista que o mercado financeiro deve acompanhar com alguma atenção. Tá? Só para terminar aqui, uma coisa importante também, durante a semana passada o petróleo caiu bastante, está voltando, né? Segundo minha tela aqui, 61 dólares e 48 centavos o barril do tipo Brent em alta de 1,52%. Tem aí esse medo de uma guerra contra a Venezuela e o bloqueio ali a petroleiros venezuelanos que os Estados Unidos estão fazendo, e também a desesperança, né? Já tivemos bastante esperança e agora temos pouca esperança de que haja um acordo de paz entre Rússia e Ucrânia, que também traria mais petróleo para o mercado, né? Então, isso fez com que o preço se recuperasse um pouquinho a 61,44, níveis ainda bastante baixos para o que a gente esperava. Na semana passada, o Ibovespa fechou em 0,35% de alta, 158 mil, na sexta-feira, 158.473 pontos. Na semana, ficou em queda de 0,45%. É engraçado que eu vi dois números diferentes. Aqui eu tenho uma... Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui para a gente dar uma olhada só no número mesmo, porque às vezes ele me engana aqui. Na semana passada, não. Na semana passada, alta de... um minuto, por favor. Não, na verdade é isso mesmo. Queda de 1,43% na semana que se encerrou na sexta-feira passada. Beleza? Então, 158.473 pontos. A gente não deve ter... Agora começa essa semana com a semana curta, quarta-feira já quarta e quinta Natal, sexta-feira a bolsa volta a funcionar, na quarta e quinta fechadas, nos Estados Unidos quarta-feira funciona meio período, mas agora a gente tem então uma queda de liquidez e os movimentos tendem a ser mais bruscos, tá? Na sexta-feira passada também Nasdaq em alta de 1,31 e S&P 500 em alta de 0,88. O minério de ferro praticamente no 0 a 0 a 107 dólares e 20 centavos a tonelada e o ouro 4.408 dólares a onça Troy em novo recorde. Já voltei com um recorde histórico aqui para o ouro, 4.408 dólares nesse momento, alta de 1,61. Tudo isso, né, tem sempre a ver um pouquinho com um medo de um repique inflacionário, tá bom? Algumas pessoas achando que, por exemplo, lá no Japão o juro teria que ficar mais alto ainda do que foi o aumento na semana passada, e também que os Estados Unidos podem ter um problema com inflação e o mundo todo tem um problema com inflação, basicamente. E quando isso acontece, o pessoal se protege com ouro, né? Por isso o ouro, que a gente já falou meses atrás, e valia a pena ter um pedacinho da sua carteira em ouro, tá aí, novo recorde, nova máxima histórica para o ouro neste ano, se eu não estiver vendo a coisa errada, que vamos ver aqui no diário, também é isso mesmo. Mais um recorde histórico para o ouro. O Bitcoin em alta de 1,21%, mas abaixo dos 90 mil dólares o Bitcoin, e o dólar subiu aí para 5,54 enquanto estávamos de férias, que explica porque nossas férias foram nacionais, né? Que nem diz o outro, teve Beto Carreiro esse ano, mas não vai ter Disney, pelo menos para mim, né? Que agora também faltam 8 dias para essa viagem, o que não ocorrerá. Mas é isso, vamos ver se ano que vem as coisas melhoram. É isso, pessoal, a gente se vê amanhã, então, na nossa live no YouTube, pontualmente por volta das 7h30 da manhã. Até lá, bons negócios, boa semana, quase Feliz Natal já. Então mantenham a esperança em alta e avante, sucupira! Acorda, sucupira!